Aquele dia que me levou, o Joaquim tinha um céu tão límpido que doía. Parecia injustiça. O mundo inteiro parecia seguir colorido, como se nada tivesse acontecido, enquanto eu carregava no peito o peso de um homem que não voltaria. Havia um silêncio pesado entre as pessoas, como se cada presença ali fosse um papel rasgado, e eu andava como se a terra sob meus pés não fosse confiável. As mãos ainda cheias do perfume do couro da cadeira de montar de Joaquim se torciam no meu avental quando enterramos o corpo. Mamãe sempre dizia que o céu chama testemunhas. Aquele chamou em silêncio e ofendeu. No fim da cerimônia, quando a terra caiu no caixão e a última prece do padre Antônio ecoou entre as árvores, 2 homens entraram pela rua de terra com pastas na mão. Vinham de terno barato, sapatos com poeira que combinava com a nossa. Não foram muitos vergonhosos, mas as palavras deles tinham o peso do aço. "Um papel", disse um deles, e colocou sobre a palma da minha mão um envelope grosso, com carimbos e assinaturas como se fossem mãos que selavam o destino. Lá dentro havia números e termos que não significavam nada quando eu precisava mais de um marido do que de letra miúda. Prazo: 30 dias. A fazenda estava penhorada por dívidas que eu não sabia de que lado vinham. Dívidas de café, promessas de empréstimos que Joaquim tivera e que agora, no silêncio da sua ausência, soavam como sentenças. Fiquei segurando o papel como quem segura uma pedra quente. Olhei em volta para os rostos conhecidos do povoado. Havia pena. Havia também aquele tipo de solidariedade curta, de quem não sabe o que dizer. Dona Conceição segurou minha mão com força. Seu Mário abaixou a cabeça. Júlia perguntou, com a calma das crianças que não percebem todas as nuances do mundo: "Mãe, a gente vai ter que morar na casa do cemitério?" Eu ri num som alto demais e acabei sorrindo para ela, porque não sabia como dizer que, na verdade, íamos para muito mais longe que um cemitério. Quando entrei na casa vazia, a casa parecia guardar os cheiros do Joaquim como se fossem móveis. O quarto dele era um mapa de ausência. Abri a gaveta onde ele guardava os papéis e encontrei, além das contas, uma fita com os nomes das meninas escritos por ele num papel amassado. Agarrei a panela da minha avó, aquela de fundo torto que eu lançava no fogo quando fazia feijão, e a Bíblia de comunhão que vieram da igreja quando nos casamos. Eram as coisas que me lembravam que antes de sermos dívida e problema, éramos uma família que tinha história. Coloquei também a boneca de pano da Marina, metade dos olhos costurados de novo por causa das brincadeiras, e uma trouxinha de roupa. Não deu para levar mais. A decisão de partir não foi tomada numa noite de coragem. Foi uma série de pequenas urgências. Ficamos com o carroça carregada de silêncio. No caminho, a poeira subiu como se tentasse apagar nossos passos. A estrada parecia longa de propósito. Júlia segurava a caixa de lápis de cera como se fossem moedas, e Marina dormia com a cabeça encostada no meu ombro, o cabelo dela com cheiro de bolo velho. O rancho para onde tínhamos ido era uma promessa frágil em forma de anúncio. Aluga-se, barato. O proprietário nos mostrou um telhado que vazava quando chovia, um poço com água de cor duvidosa e tábuas com fendas que rangiam. Na primeira noite ali, as estrelas pareciam mais generosas que o dia. Eu rezei sem sonoridade, com palavras pequenas, mais súplicas do que agradecimentos. Senhor, disse baixinho, como se dissesse segredo, não peço milagre que me tire tudo de uma vez. Dá só que eu acorde amanhã e saiba o que fazer. Não coloquei promessas no ar, não prometi fé com pagamento. Pedi força nas mãos e calma na voz, e achei que isso já seria um começo. Minhas orações sempre foram curtas nesses meses. Um pedido por dormir sem pesadelo para as meninas, um pedido por comida na panela, um pedido por vizinhos que não olhassem com desprezo. O rancho cheirava a coisas que tinham sido abandonadas. Mofo de pano, o ferro da perna da cama que rangia, e o cheiro forte de terra que não via plantio há muito. No quintal, encontrei um gambá morto encostado na cerca.
uma presença mísera que me fez pensar nas coisas pequenas da vida que também se entregam sem luta. Havia um poço com tampa quebrada. A água, quando tirei o balde, tinha um gosto de ferro. As meninas choraram na primeira semana por causa das baratas e dos ratos. Eu chorei sem que elas vissem, sentada na soleira, ouvindo o som do vento como se fosse um martelo distante batendo numa chapa. Foi no terceiro dia, quando eu já considerava pôr a vida numa caixa e mandá-la embora, que ele apareceu. Miguel. Não era um homem de cidade. A roupa dele cheirava a sol e a capim. As mãos tinham calos que eram história. Chegou com um saco de ferramentas e um olhar de quem reconhece coisas pela forma como foram quebradas. Sem cerimônia, se aproximou do poço e começou a martelar. Eu o observei na distância curta. Havia nele uma timidez trabalhada e um silêncio que pesava menos que o meu. "Posso?" ele perguntou, e a pergunta parecia simples, mas havia nela uma oferta. Deu um jeito naquele tampo, limpou a borda do poço e, antes que eu pudesse falar sobre dinheiro, jogou no chão um pedaço de pão enrolado num pano. Minha mulher me mandou buscar um pouco de farinha e me trouxe isso. Achei que vocês podiam precisar. Não quis nada em troca. Leva um pouco do meu trabalho, disse com a voz áspera que vinha das manhãs na roça. Aceitei o pão como se aceitasse um voto. Ele ficou por mais tempo que o necessário. Consertou a janela que o vento arrancara numa das chuvas, pregou uma tábua na parede que impedia o vento de entrar, e sem pressa de ser visto, martelava como quem repara não só madeira, mas coisas quebradas dentro de nós. As meninas o olharam com curiosidade. Júlia, com aquela seriedade de 8 anos, aproximou-se e mostrou-lhe um desenho. Desenho era o que as crianças faziam para colocar o mundo em ordem. Júlia desenhara 3 pessoas de mãos dadas sob um sol grande. Miguel sorriu de um jeito contido, guardou o papel no bolso da camisa e voltou a martelar. Vi a folha dobrada no bolso dele muitas tardes depois. A vi como um pequeno tesouro que ele carregava. Miguel não perguntou nada sobre as minhas contas. Ele perguntava sobre as coisas humildes. A casa tem sapos à noite? As galinhas desaprenderam a botar? Havia uma leveza naquelas perguntas que era abrigo. Numa tarde, enquanto consertava o portal do galinheiro, falou devagar, como se abrisse uma porta antiga. Perdi meu menino, Helena. Ele adoeceu e foi embora. A mulher foi atrás de resposta que eu não sabia dar. Fiquei com o resto. O resto exige trabalho. Havia na voz dele uma mistura de saudade e de culpa que o martelo não consegue tostar. Não declarou que entendia meu luto por experiência mimetizada. Apenas disse, com honestidade, que sabia o que é ser quebrado e ficar. A convivência com ele se deu em pequenos gestos que, acumulados, mudam rumos. Trouxe uma caixa de pregos e ensinou Júlia a pregar sem machucar o dedo. Sentou-se à beira do fogão e mexeu o feijão sem pressa. Marina, com mão de 5 anos, enfiou a cabeça no ombro dele e soltou um suspiro de quem achou lugar seguro. Eu, que costumava pensar que pedir ajuda era vergonha, fui aprendendo a aceitar. Quando as noites vinham, com o vento assobiando nas frestas do telhado, havia menos temor do silêncio. Às vezes, ele ficava olhando as estrelas comigo e falava de como o céu, que parecia tão injusto no dia do enterro, podia ser de novo uma promessa. Era uma promessa pequena, digna. Pão no dia seguinte, um concerto que deixasse a casa menos vulnerável, a certeza de que alguém se importava com as mãos das minhas filhas. Trabalhar com as mãos virou cura. A gente martelava uma tábua e a dor se movia um pouco para longe. Miguel plantou um nicho de horta onde antes só crescia mato. Era surpreendente, como se o verde tivesse voltado para pedir permissão, e se ficou. A cada camada de terra revolvida, eu via minha fúria e minha tristeza se aliviarem. A comida que vinha da horta era um consolo concreto. Um pouco de couve no inverno,
alguns tomates no verão, um punhado de feijão seco que soube a banquete após semanas de pão plebeu. Houve dias de risos também, risos surdos, aqueles que vêm por não termos outra saída. Uma manhã, eu acordei com o som do martelo e fui ver as meninas, que tinham inventado um jogo de cabanas com retalhos e galhos. Miguel estava ali, de novo, com as mãos cheias de serragem, e Júlia mostrou-lhe outro desenho. Desta vez, a figura do rancho com um grande coração sobre o telhado. Miguel olhou para o desenho e depois para mim. A gente vai consertar o coração também, disse, como se fosse uma ordem do tamanho de um juramento. Aceitei a promessa com a cautela de quem já havia aprendido que juramentos se perdem no vento. Ainda assim, era bom tê-los. A comunidade começou a nos olhar de outro jeito. Alguns abriam a porta e traziam um pedaço de carne que lhes sobrava. Outros ofereciam uma ferramenta velha. Padre Antônio veio uma vez, com um pedaço de bolo, e proferiu uma oração sobre a mesa. Não pedindo milagres, mas pedindo perseverança. Seu Mário trouxe uma garrafa de cachaça e disse, com os olhos marejados, que ninguém devia ficar sozinha depois de perder o homem da casa. Havia compaixão que se fazia com cheiro de café e mãos sujas de terra. Por uns tempos, achei que a tempestade havia passado. A sobrevivência se tornava costume, e os detalhes menores do dia, como ouvir o martelo ao longe ou o som do vento nas telhas consertadas, pareciam a prova de que as coisas poderiam se recompor. Maria, uma mulher que tinha perdido um filho para a cidade, vinha limpar a casa às vezes e falava com um carinho prático que me fazia bem. Luciana, outra vizinha que havia sido vítima de um casamento abusivo anos atrás, trouxe receitas para as meninas e, numa tarde, fez um avental para Marina com retalhos coloridos. Mas então, da mesma maneira que a poeira traz memórias até onde achamos que ninguém mais se lembra, o passado bateu à porta outra vez. Eu vi o homem de olhos frios pela primeira vez numa tarde no mercado. Ele estava encostado na sombra da venda, observando as pessoas com um interesse calculado. Olhos frios é pouco para o que ele tinha. Eram olhos que pareciam pesar cada alma que passava por ali. Não o conhecia, mas havia nele uma presença que borrava a calma que eu vinha construindo. Ele tinha um conhecido modo de sorrir apenas com a boca, enquanto o resto dele permanecia imóvel. Algumas semanas depois, ele apareceu aqui, na minha porta. Trouxe mais papéis. Dessa vez, não era só burocracia. Havia ameaças disfarçadas de exigência. Falou de dívidas de jogos que Joaquim teria contraído, palavras que eu não reconhecia e jargões que mais serviam para amedrontar do que para fazer sentido. Você entende o que está em risco, não é? Perguntou, como se a resposta fosse evidente. Eu percebi o que se insinuava, que havia um preço para o silêncio e que esse preço podia ser pago de várias maneiras. A voz dele se inclinou para o lado das sombras quando falou das opções que tinham para quitar o débito. Eu não lhe dei o espaço para dizer o que poderia significar pagar com meninas. Julguei as palavras apenas pelo tom e senti um gelo subir. Miguel, que estava ali consertando a soleira, ergueu-se como se algo o tivesse puxado por dentro. Seus olhos, que costumam ser quietos como terra molhada, perderam a calma. Sai da minha porta, disse ele, com uma voz que não era a do homem que prega e conserta. Era a voz de quem não aceita barganha com gente pequena. O homem sorriu, sem graça, e deixou um outro envelope na mesa. Antes de ir, olhou para as meninas como quem lê o futuro num jornal velho. O prazo é curto, murmurou, e saiu. Durante dias, não consegui dormir. A imagem dele olhando para Júlia como se visse mercadoria me corroía. Protegi as meninas como nunca. Prendi janelas com cadeados improvisados e mandei Miguel reforçar o portão. Ele, por sua vez, começava a andar com um peso na face. Discursava de venda da terra como hipótese. Falava de juntar o que tinha para comprar a paz. Posso vender um pedaço da terra? Disse ele uma manhã.
os olhos no horizonte, como quem tenta medir os passos que a própria vida exige. E usar o dinheiro para manter vocês longe disso. Foi uma proposta que me encheu de emoção e também de culpa. Como aceitar que alguém perca um sonho para salvar o meu? Mas naquele momento, a ideia soou como abrigo possível. Não foi só medo. Em conversas ao pé da fogueira com Miguel, quando o céu já estava escuro e o som do martelo tinha se calado, eu contei de Joaquim, de como ele ria alto, de como o dia da colheita fazia os dois dançarem. Miguel contou de seu filho, de como perdeu o menino num inverno longo. Nessas confissões, havia uma mercância estranha. Dor por troca, sem cálculo. Entendemos, talvez por isso, o motivo do outro homem achar que a vida das meninas pudesse ter preço. Era como se nossas perdas tivessem criado uma espécie de mercado invisível, e nós fôssemos, de alguma forma, mercadorias sem preço fixo. Certa madrugada, acordei com um som que me fez pular da cama. Havia passos na terra molhada do quintal. Levantei as cortinas devagar, sem fazer barulho, e vi figuras caminhando para o fundo da mata. Não consegui distinguir tudo, mas um brilho metálico refletiu por entre as árvores. Era o tipo de coisa que não deveria estar no mato perto de uma casa de família. O ar tinha cheiro de fumaça e de gasolina. Acordei Miguel. Ele veio calado, vestiu as botas e saiu com uma lanterna. Não fomos nós, mas a presença era clara o bastante para que entendêssemos que havia movimentação estranha por perto. No dia seguinte, Luciana apareceu com um relato que me fez perder cor. Ela tinha ouvido de uma mulher que fora ao mercado que alguns homens vinham na mata, que havia lugares onde pessoas eram mantidas contra a vontade. Histórias sussurradas e velhas que retornam quando a fome de dinheiro fala alto. Luciana contou com cuidado, sem sensacionalismo. Falava em termos de algumas mulheres levadas, gritos que ouviram longe, e o medo enroscou em mim como cipó. Eu quis acreditar que tudo era rumor, mas o olhar do homem de olhos frios no mercado e o brilho metálico que vi fizeram meu corpo não me deixar. Miguel se reuniu com alguns homens do povoado naquela tarde. Não estavam ali para preparar plano de invasão. As falas eram de precaução, de busca por informações, por quem sabia algo mais. Seu Mário ofereceu uma mula para quem precisasse ir mais fundo. Dona Conceição levou mantimentos. A igreja se organizou para saber se havia alguém deslocado que quisesse refúgio. Houve uma palavra difícil entre nós. Proteger, não provocar. Ninguém queria fazer justiça com as próprias mãos, mas também ninguém queria ficar de braços cruzados quando havia crianças no centro do risco. Enquanto isso, eu sentia as mãos de Júlia se entrelaçando nas minhas mais forte que antes. Ela crescia com a responsabilidade que a vida às vezes plantava cedo. Júlia começou a andar com uma faca de cozinha presa num bolso quando ia buscar água. Eu disse a ela que não fosse assim, que botão de faca não é coisa de criança, mas vi a firmeza na face dela e lembro do que a perda faz com os pequenos. Ensina a serem protetores antes de serem crianças. Às vezes, no escuro, ela sussurrava: "Mãe, se alguém vier, nós corremos para as estrelas." A metáfora da menina me puxava para o que restava de esperança. As estrelas tornaram-se, de novo, promessa. Em certa noite, depois de uma oração curta: "Pai, dá-me coragem para fazer o que estiver ao meu alcance." Ouvi um murmúrio. Alguém batia na cerca. Abri com cautela e vi debaixo da penumbra uma mulher com olhos assustados. Era Luciana, não a do povoado, mas outra Luciana, uma mulher com roupas gastas, mãos marcadas por lençóis, e nós. Ela falou baixo, com um fio de voz que queria ser silêncio. Há um depósito na mata. Mulheres que sumiram de vilarejos. Elas estão presas. Não queria detalhar. Tinha medo de quem pudesse ouvir. O suficiente para eu entender que aquilo não era história, era urgência. Miguel ouviu e olhou para mim como se me perguntasse qual era o passo. Eu vi naquele olhar
toda a decisão que anos de luto e trabalho tinham talhado. Não tivemos um plano mirabolante. Tivemos tomada de consciência. Algo precisava ser feito. E há uma diferença entre coragem e imprudência. Procuramos, então, formas de agir sem nos transformar em algo que não somos. Nessa noite, deitei com as meninas e ouvi a respiração delas como se fosse uma canção. Pensei no que significava recomeçar. Não era apenas consertar um telhado ou plantar milho. Recomeçar era pôr a esperança de novo na mesa. Segurei a boneca de Marina e prometi a mim mesma que não iria entregar minhas filhas como moeda de troca pelo sustento. O preço que nos pediam não era algo que eu aceitasse. Quando numa manhã cinzenta, o homem de olhos frios voltou a aparecer, desta vez esticando a mão com um novo envelope e um sorriso que não chegava aos olhos, a tensão que vinha se formando explodiu em meu peito. Ele falou de cifras e de acertos que facilmente pareciam ser uma exigência de entrega. Você entende o que quero dizer, Dona Helena? Murmurou, apoiando a mão numa pilha de ferramentas que Miguel havia deixado. As palavras deslizaram como veneno. Eu senti minhas pernas bambear, mas não decidi ficar muda. Miguel se adiantou. Vá embora, disse. Não havia ameaça naquele pedido. Havia um limite traçado por alguém que não calaria diante de chantagem. O homem sorriu com o canto, levantou o envelope e virou as costas. Mas a sensação de ter uma sombra sobre nós ficou, como se a poeira tivesse gravado algo no ar. O ponto de inflexão veio uma semana depois. Às vezes penso que foi um pequeno detalhe que nos salvou. Um pedaço de tecido encontrado na trilha, um cabo de corrente meio enterrado. E às vezes penso que foi um conjunto de encontros. O certo é que o perigo deixou de ser rumor. Descobri rastros na lama que não combinavam com coelhos ou animais. Marcas de pneus pequenas, pegadas de botas que iam para a mata onde disse Luciana. No bolso da roupa de Miguel, o desenho de Júlia estava amassado. Ele segurou minha mão e falou apenas: Não vou deixar que levem o pouco que ainda temos. Havia tanto a se decidir: vender terra, pedir ajuda formal, ir às autoridades, organizar o povo. Cada opção trazia um peso. Vender parte da terra significava perder algo que era futuro. Pedir ajuda aos órgãos poderia significar meses de processo. Montar um grupo para investigar trazia risco direto. O coração bateu mais forte quando contei a Miguel que pensava em ir com as meninas para outro lugar. Talvez para a casa de uma irmã distante. Ele segurou meu rosto com as mãos calejadas e disse que não. Que a terra dava chão e que longe nós seríamos mais vulneráveis. Naquela tarde, após juntar mantimentos e decidir pequenas medidas de proteção, trancar a casa, avisar alguns vizinhos de confiança, eu precisei fazer uma oração curta, mais uma petição do que sermão. Senhor, dá-nos clareza. Dá-nos coragem sem pressa e mantém as meninas inocentes de tudo isso. Foi como colocar um lenço sobre o rosto e respirar. Não pedi milagre. Pedi discernimento para não errar. E foi depois dessa oração, já no crepúsculo, que escutei algo que me fez o sangue parar. Um homem, lá na estrada, dando risada com voz que eu reconheceria entre mil. Era o som que eu não queria ouvir. As meninas dormiam. Miguel estava de vigília. Saí no terreiro e olhei para o caminho. Havia pegadas novas e perto delas uma fita colorida que eu conhecia. Era a mesma fita que eu vira num pano que Luciana encontrara na margem do rio. Entendi, com uma certeza que doía, que estava muito perto de nós, algo que podia arruinar tudo. Respirei fundo, sentindo o pó do caminho sob a sola do meu pé, e soube que a recuperação que havíamos construído era frágil como telha nova em ventania. Miguel voltou para casa segurando um saco pequeno com ferramentas e uma lâmpada de óleo. Seus olhos estavam como terra no fim de verão, duros, mas prontos para plantar. Amanhã vamos conversar com o povo, disse.
Temos que pensar num jeito de proteger as meninas sem nos tornar piores do que eles. Havia ali o incômodo de quem se prepara para escolher entre caminhos que nunca pensara trilhar. Deitei e olhei para o céu. O azul, que antes me ferira, agora ficava acima como testemunha. As estrelas começaram a despontar, tímidas e constantes. A noite cheirava a serragem e a café frio. As minhas mãos, que dias antes tremiam por não saber o que segurar, agora seguraram o travesseiro com firmeza. Sabia que havia muito por fazer. Concertos físicos e concertos do que o medo tinha feito em nós. Mas ao menos havia pessoas comigo na tarefa. Minhas filhas, Miguel, algumas vozes do povoado, e havia o martelo, que continuava batendo ritmado, como lembrete de que trabalho e cuidado seguem lado a lado. Ainda assim, não conseguia tirar da cabeça a imagem do homem de olhos frios, caminhando de volta pela estrada. A sensação de que algo maior reagia, que havia segredos que aquilo tudo desvelaria, fez meu coração apertar. Tomei a decisão de não calar, de não ceder, de vigiar com coragem e com prudência. Havia momentos em que me senti pequena diante do que se anunciava, mas minha promessa àquelas meninas me tornava maior. Era a promessa de mãe, feita com a firmeza que poucas coisas conseguem abalar. Na manhã seguinte, antes do sol subir de vez, ouvi o som de passos. Não eram os passos normais de um vizinho, eram passos de quem vinha com intenção. Olhei pela janela com cuidado e vi uma silhueta parada na beira do campo. Os olhos frios estavam ali outra vez. Ele levantou a mão, como se cumprimentasse, e eu senti pela primeira vez que nada voltaria a ser tão simples quanto consertar um telhado. Havia agora um enredo que exigia vigilância, e talvez um sacrifício que não imaginávamos. Fui até a cozinha, peguei a Bíblia herdada da comunhão e a coloquei na mesa junto à panela da minha avó. Coloquei a mão sobre o papel da certidão que dizia 30 dias, e por instinto apontei o dedo gentil para o desenho que estava no bolso de Miguel. Eram pedaços de vida que se cruzavam, e eu me dei conta de que a solução não seria só dinheiro nem só força. Seria unir trabalho, fé sem complacência, solidariedade e, acima de tudo, escolhas que preservassem a dignidade das minhas filhas. Olhei para o céu, que agora tomava um tom de alvorada, e senti que o próximo passo seria decisivo. Não sabia ainda se o preço exigido seria pago em dinheiro, em perda ou em coragem. Só sabia que não cederia à chantagem do silêncio. Havia uma história que começava a ser escrita e eu era parte dela. Fugimos da miséria, e no meio dessa fuga encontrei um vizinho fazendeiro que trouxe esperança. Mas agora havia uma sombra que nos observava. Segurei firme as mãos das meninas e respirei fundo. Sabia que o martelo continuaria a bater, e que cada prego cravado era mais do que madeira unida. Era a tentativa de consertar o que o mundo havia quebrado. E enquanto o sol ia nascendo, a poeira da estrada ainda brilhava no ar, como se guardasse memórias e promessas ao mesmo tempo. Se esta história está tocando o seu coração, escreve nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. Às vezes, saber que não estamos sozinhas já muda o peso do dia. O sol havia acabado de rasgar a madrugada quando partimos para a mata. Não houve marcha heróica, nem plano de cinema. Éramos gente comum, tomada por um medo que não cabia mais apenas na imaginação. Miguel caminhou à frente com a lanterna na mão, o fio da luz tremendo entre as folhagens. Atrás dele, seu Mário e mais 2 homens do povoado que eu mal conhecia. Dona Conceição ficou perto do carro com alguns cobertores e potes de água, pronta para o que viesse. Eu segurei as mãos das meninas até sentir que os pequenos ossos se faziam duros pela apreensão. Júlia sussurrou, com a gravidade de quem já aprendeu a confrontar o perigo cedo demais. Mãe, e se eles estiverem lá? Eu agradeci por essa pergunta ter o tom de quem ainda procura solução.
Em silêncio respondi. Então vamos trazê-las para casa. A trilha que Luciana nos descrevera era mais fundo do que eu imaginava. O mato fechava as laterais e a terra cheirava a folhas secas e gasolina velha. Havia, em alguns trechos, marcas de pneus pequenos e correntes enterradas no chão. Vestígios que encaixavam com as histórias sussurradas. A cada passo, eu sentia o martelo do destino bater mais forte no meu peito, como aquele martelo do Miguel que tantas vezes eu ouvira consertando tábuas, e sem perceber, consertando a gente também. Quando a clareira surgiu, meu corpo fez um movimento que eu nem sabia ser capaz. Conteve o impulso de correr e se lançou em silêncio, como se a pressa pudesse quebrar alguma coisa frágil demais para o mundo. À minha frente havia uma construção baixa, encardida, com telhas quebradas e uma porta arrastada que não fechava direito. Longe, um caminhão pequeno estava escondido entre as árvores. Não havia gritos, só um odor pesado que eu não queria associar à vida humana. Não posso descrever nomes de feridas que não se podem reconstituir em palavras. Posso contar, com cuidado, os rostos das mulheres que encontrei. Estavam ali, imóveis em cadeiras e colchonetes, com olhares que transbordavam um cansaço mais antigo que o próprio tempo. Havia uma mulher de cabelo curto e olhos ardendo como aço. Era a Luciana que nos indicara o lugar. Quando me viu, um sopro escapou dos lábios dela e ela juntou as mãos como quem recita uma oração. Havia outras duas mulheres, uma com um lenço azul, outra com cabelos longos tão emaranhados que eu os assemelhei a redes. Não havia ruídos de violência, mas havia sinais de que algo da dignidade lhes fora roubado. Marcas nos pulsos, correntes amarradas a um pedaço de madeira. Não me alongarei em detalhes, porque não é isso que estas mulheres são. Elas eram, antes de tudo, pessoas vivas que respiravam com esforço e que precisavam ser vistas por aquilo que ainda lhes restava. Nomes, histórias, fome de vida. Meu corpo reagiu antes da cabeça. Corri para dentro, abracei a Luciana como se fosse possível trancar o coração dela no meu peito. Ela chorou baixinho, um choro que parecia pedir perdão por existir. Eles me disseram que ia ser diferente. Falou num fio de voz, e não precisei perguntar o que diferente significava. Peguei o cobertor que Dona Conceição trouxera, cobri os ombros de uma mulher que mal tinha forças para se sentar, e senti, pela primeira vez desde o enterro de Joaquim, uma raiva que queimava em mim, não só para proteger, mas também para destruir a vergonha que aqueles homens tentavam impor. Não tivemos estratégia militar. O que construímos foi solidariedade bruta. Miguel e alguns homens se espalharam ao redor do casebre para cortar a única trilha de saída. Alguém foi até a estrada pedir ajuda à voz da cidade. Padre Antônio ficou do lado de fora, em comunicação com outros que pudessem checar se havia registros ou se alguém tinha visto o caminhão. Não fizemos nada que parecesse um roteiro de herói. Fizemos o que podíamos com o que tínhamos. Coragem, vizinhança e vontade. O comparsa do homem de olhos frios estava dentro do casebre quando chegamos. Eu o vi pela janela, encostado numa cadeira, com um rifle apoiado no joelho, o olhar perdido entre o nada e a ameaça. Quando o homem de olhos frios entrou, foi como se a sombra levantasse uma mão para cumprimentar. Ele sorriu de um jeito predador, como quem pensa em mercadoria, e a presença do rifle mudou tudo em silêncio. A tensão tornou-se vidro sob nossos pés. Miguel aproximou-se sem gesto brusco, com as palmas abertas, e falou com a voz que eu já conhecia. Séria, firme, mas sem ódio gratuito. Isso acaba agora, disse ele. O homem riu, um som curto e frio. Quem é você para falar de nada? Respondeu. Não houve tempo de escalada. O comparsa ergueu a arma. Nesse momento, como se o mundo tivesse dividido seus papéis, os homens do povoado que ficavam escondidos nas sombras bateram nas portas com marretas e facas de cortar capim. Não para fazer guerra, mas para sinalizar que ali
havia testemunhas. Um som de passos chegou do outro lado da clareira. Seu Mário havia ido buscar reforço. Eram vozes que já conhecíamos. O homem de olhos frios, que contava com a vantagem do medo, viu a plateia aumentar, e com a plateia aumentou a coragem. Ele não era tolo. Calculou riscos e viu que a continuação talvez não valesse a pena. Com um gesto seco, virou costas e saiu marcha atrás, acompanhado do comparsa, deixando para trás o caminhão e a porta aberta. Não posso dizer que foi tranquilo. Houve um instante em que o rifle levantou e a luz da lanterna recortou o aço. Por alguns segundos, parei de respirar. Mas houve também um outro instante, que me pareceu durar uma eternidade, em que Padre Antônio, com os olhos marejados, começou a rezar em voz alta, e aquelas palavras, simples e ásperas, fizeram algo se mover nas mulheres. Aquelas vozes de voz de pastor, misturadas à presença de pessoas que antes talvez pensassem apenas em cuidar de suas lavouras, formaram um escudo que, de algum jeito misterioso, fez os agressores preferirem ir embora. Quando o silêncio final caiu, as mulheres que antes pareciam estátuas começaram a mexer, a se tocar, a verificar se seus corpos ainda respondiam. Uma delas riu, um riso que parecia quebrar concreto, e então todas riram, com soluços misturados. A Luciana se virou para mim, com os olhos rasgando lágrimas, e disse: "Eu pensei que ninguém viria." Eu agarrei sua mão e respondi: "Vimos. Estamos aqui." A volta para o rancho foi lenta. Carregamos o que deram forças para carregar. Mantas, algumas roupas, o silêncio que precisava ser dito em palavras tão firmes quanto "Estamos aqui." Dona Conceição trouxe chá e um pedaço de bolo. O simples cheiro do bolo foi como se o mundo pedisse permissão para respirar. As mulheres, abrigadas no nosso espaço improvisado, tomaram banho pela primeira vez em dias com a água morna que Miguel fez aquecer. Não havia hinos triunfantes, havia cuidados. Uma fronha limpa, um lenço para os cabelos, um avental para cozinhar quando as forças voltassem. A dignidade voltou em gestos pequenos e redutores. Pentear o cabelo, ajeitar uma sandália, abrir uma janela para que o sol tocasse numa pele que parecia nunca mais ter calor. Luciana, quando teve fôlego, falou pouco. Contou que as que vinham foram atraídas com promessas, trabalho, abrigo, e que quando perceberam, haviam sido isoladas. Não entrou em detalhes. Não precisava. O que ela disse de verdade foi: "O que salva é a gente saber que não somos invisíveis." E eu entendi ali que o que nos salvava não era apenas a ação física do resgate, mas o ato de ver. Olhar alguém nos olhos e dizer: "Eu acredito em você." Essa crença foi, naquele pequeno mês, o cimento da reconstrução. Nos dias que se seguiram, o rancho transformou-se num centro de cuidados. As mulheres foram acolhidas por mãos que sabiam costurar e cozinhar. As meninas, que inicialmente olharam para as recém-chegadas com curiosidade e um pouco de medo, começaram a dividir brinquedos e histórias. Eu e Miguel organizamos uma espécie de rotina. Pela manhã, trabalho leve na horta para quem pudesse. À tarde, costura e conversa. À noite, uma roda com pão e chá, onde ninguém precisava falar se não quisesse. A vida voltou pouco a pouco, ao ritmo do martelo, do som da colher mexendo no feijão, das mãos que se encontram e geram força. A comunidade mobilizou recursos. Seu Mário vendeu uma parte de gado para comprar redes e colchões. Padre Antônio organizou uma pequena coleta na igreja e trouxe remédios. Dona Conceição fez um chá de panela para cobrir despesas iniciais. Ninguém fingiu que seria fácil. Houve consultas com uma assistente social de cidade vizinha e a polícia veio, não como herói salvador, mas para registrar, ouvir, encaminhar. Evitamos transformar a presença policial em bula de confiança. Ela foi uma das presenças institucionais que ajudaram com passos burocráticos a dar sequência às denúncias.
O mais decisivo, no entanto, foi a continuidade do cuidado humano. Visitas constantes, roupas lavadas, histórias trocadas. Miguel, nos dias seguintes, falou com mais firmeza sobre a venda de um pedaço de terra. Não era um gesto impulsivo. Ele calculou, conversou, olhou o horizonte como quem vê o futuro em balanço. Posso vender um talhão pequeno que já estava prometido para arrendar, disse uma tarde, enquanto a horta nos oferecia os primeiros tomates. Com isso, a gente tem uma reserva para manter o abrigo e proteger vocês até se firmar. Eu senti a dor dele na garganta, porque aquilo significava abrir mão de parte do sonho dele. Terra é promessa para um homem de roça. Mas a forma como ele dizia era de alguém que havia encontrado sua nova medida de valor. E não se tratava só de dinheiro. Era de colocar a vida onde valia a pena. Decidimos, então, formalizar o que vínhamos fazendo com as mãos, transformar o rancho em um refúgio reconhecido pelo povoado, um lugar de passagem e reconstrução. Não um hospital, não um lugar de governo, mas uma rede de acolhimento que poderia orientar para serviços e, ao mesmo tempo, oferecer o calor de uma casa. Compramos, com o que conseguimos levantar, colchões melhores, uma bomba para o poço e material para consertar o telhado do abrigo. A rotina da horta passou a incluir algumas das mulheres, que queriam trabalhar com as mãos e reconstruir um sentido de autonomia. Maria ensinou a plantar ervas. Luciana aprendeu a costurar e, em pouco tempo, passou a remendar roupas e fazer pequenos trabalhos de bordado que vendíamos na feira em nome do abrigo. Nesses meses, nasceu em mim uma sensação estranha, a de que a dor e o trabalho tinham feito uma nova família. Não no sentido de apagar o passado. Ao contrário, o passado foi lembrado, honrado e incorporado. Miguel e eu conversávamos sobre o preço da escolha. Eu sentia que aceitá-lo significava dizer sim a uma forma de amor que não era só romantismo. Era compromisso. Em noites longas, eu via nas mãos dele um mapa de dias ruins e dias de coragem. Vi também nas minhas mãos a marca das noites que tive que ficar alerta por causa de um medo que antes eu não sabia nomear. Essas mãos se alinhavam, martelo com martelo, para fazer uma casa mais forte para mais gente. A notícia do abrigo espalhou-se e o povoado mostrou seu lado generoso. Ajuda material, sim, mas também presença de vizinhos que, de início, tinham olhado com cautela. Algumas mulheres que vinham do comércio trouxeram remédios. Um carpinteiro, que pouco falava, doou madeira. Uma professora voluntária da cidade deu aulas para aquelas que gostariam de retomar estudos. Não inventamos soluções mágicas. Ninguém ficou curada da noite para o dia. Mas as personas que voltavam a sorrir eram prova de que a dignidade se reconstrói em pequenos passos repetidos. O processo de cura teve rupturas e recaídas. Às vezes, uma mulher saía do abrigo e não voltava, perdendo o fio da esperança. Outras vezes, uma lembrança vinha como faca e o choro durava dias. Havia sessões de conversa, momentos silenciosos em que dividíamos o jantar e pequenas celebrações quando alguém dava um passo. Uma entrevista de emprego bem feita, uma carta que fosse escrita, uma visita de uma família que podia acolher. A Luciana, em particular, mostrou uma força que nos surpreendia. Numa tarde, ao terminar um vestido que havia costurado para Marina, ela me falou baixo. Agora eu sei que posso costurar minha própria vida. Foi um dos melhores elogios que já recebera, porque ela não falava da roupa, falava de escolha. O tempo passou com marcas de poeira e de sol. Os meses foram se sucedendo, e com eles, a sensação de que aquilo que nasceu no sofrimento havia virado algo maior. Um lugar onde quem chegava encontrava uma rede prática de pessoas que acreditavam que trabalho e afeto curam juntos. Não prometíamos milagres, prometíamos presença. E para mim, essa promessa dava sentido ao que o título daquela fase da minha vida dizia. Fugimos da miséria, e no meio do caminho encontramos esperança. Aquela esperança que não vem como esmola,
mas como oferta de mãos que ensinam a segurar. Chegou o dia em que Miguel anunciou que vendera um talhão. A terra era pouco perto do que tinha, mas foi dinheiro suficiente para regularizar o abrigo e comprar um pequeno terreno ao lado do nosso rancho, onde poderíamos construir quartos mais decentes. Havia lágrimas nesse anúncio. Não só minhas, mas dele, dos vizinhos, de quem via ali um exemplo de que gente que perde também pode, com o que tem, proteger o outro. Miguel não falou de herança. Falou de escolha. Prefiro perder um pedaço de chão a perder as promessas que agora tenho, disse. E em sua voz não havia arrependimento. Apenas aquilo que a vida pede quando a compaixão vira lei. Algumas pessoas nos ajudaram com doações e trabalhos. Outras nos ensinaram que o que não se compra com dinheiro, se compra com tempo. Construímos quartos, arrumamos a cozinha, fizemos um pequeno salão para as oficinas de costura. Plantamos árvores e uma pequena horta maior, suficiente para alimentar as mulheres e, de quebra, gerar uma renda miúda com excedentes vendidos na feira. A transformação não foi instantânea. Foi um trabalho de meses e anos, mas todos os dias havia um martelo ou uma colher que comprovava o movimento. Havia também noites em que me perguntava se Joaquim, que amara aquela terra, entenderia aquela escolha. Imagino que, de algum modo, ele teria enxergado o sentido. A terra não é só terra, é o que se faz dela. Com o tempo, o abrigo ganhou nome: Casa das Mãos. Chamamos assim porque sabíamos que mãos que curam não precisam de palavra grande, precisam de ação. Colocamos uma placa simples no portão, com letras pintadas por Júlia. O nome era tímido, mas carregado de sentido. Começamos também a receber pessoas de outras localidades. Vinham buscar abrigo, aconselhamento, orientação. Não éramos uma solução perfeita, mas éramos uma casa com pão, camas, costura, horta e, principalmente, olhos que viam. Enquanto tudo isso acontecia, um movimento natural foi se consolidando entre Miguel e eu. Não posso dizer que um grande sentimento romântico invadiu tudo de uma vez. Foi um enovelar de cotidiano, café tomado juntos, decisões divididas, o cuidado que fica. Houveram conversas longas à noite, onde contávamos dos nossos mortos, das nossas falhas, e ríamos do jeito desajeitado que o mundo tem de dar segunda chance. Miguel, certo dia, pegou o desenho que Júlia havia feito no bolso da camisa e me entregou. "Guarda isso", disse ele, com a voz quase rouca. Ele não disse um pedido explícito. Sabia que havia dinheiro gasto e sonhos reajustados, e eu respondi com um gesto que falava por mim, um sorriso e um aperto de mão que acabou em abraço. Decidimos então, com a naturalidade de quem opta por uma vida de compromisso, noivar. Não houve espetáculo. Era um noivado de terra e de promessa, celebrado com pão, café, um bolo simples e as vozes das mulheres que agora eram amigas. Padre Antônio abençoou a união com palavras de desejo para que a casa fosse sempre refúgio, e as meninas correram com fitas. Luciana bordou um pequeno lenço e o ofereceu para Marina, que o guardou como um tesouro. A festa foi modesta, verdadeira, com cadeiras de plástico e pano estendido. O importante era que a comunidade presenteava a união com sua bênção. O casamento veio alguns meses depois, numa tarde em que o céu estava claro, mas não aquele azul feroz do funeral de Joaquim. Era um azul que parecia pedir perdão e oferecer compaixão. Montamos umas poucas mesas no terreiro. As mulheres do abrigo fizeram a comida. As crianças arrastaram flores do jardim. O som do martelo tocou como metrônomo, porque sempre houve trabalho naquele lar. A cerimônia foi simples. Padre Antônio leu algumas passagens sobre amor como cuidado. E eu senti, naquele circuito de pessoas, algo que eu não sabia se merecia, mas que recebia com gratidão. Não houve promessa de livrar ninguém de dor, apenas a promessa mútua de construir uma vida que acolhe. Houve naquele dia um momento no qual olhei para o alto e pensei no céu azul que, anos antes, me parecia uma ofensa.
Agora, sob aquele mesmo céu, a cor parecia reconciliar. Havia marcas espalhadas nas nossas peles e nas nossas lembranças, mas o azul me pareceu testemunha de um novo pacto. Recomeçar com mãos sujas de terra e um coração disposto a cuidar. As mesas estavam cheias de comida simples. As vozes d'Alma conversavam baixo. Luciana fez um pequeno pronunciamento em que, com voz ainda trêmula, agradeceu à comunidade por não ter permitido que o silêncio fosse lei. Ao final, com um sorriso que parecia água em terreno árido, ela disse: "Aprendi a me costurar outra vez." Houve aplauso, e muitos olhos molharam. Os meses seguintes foram de perpetuar a rotina de trabalho e respeito. O abrigo cresceu em organização, sem perder a calorosidade. Fizemos parcerias com uma organização de cidade próxima para cursos profissionalizantes. Conseguimos com dificuldade algumas verbas. Aprendeu-se a transformar o que era dor em ofício e renda sem pressa. As meninas, Júlia e Marina, cresceram num ambiente de gente que trabalha e cuida. Marina aprendeu a plantar couve e fez uma pequena horta de janelas. Júlia desenvolveu aptidão para a costura e passou a ajudar as mulheres mais novas. Hoje, quando olho para trás, vejo o fio que ligou o enterro de Joaquim ao terreiro do casamento. Não é um fio reto. É cheio de nós e remendos, marcas de dor, mas também de socorro. A vida contou a sua história com termos duros, e nós fomos escrevendo pequenas notas de humanidade ao redor. Não prometo que tudo ficou perfeito. Há dias de chuva na alma, há memórias que voltam como vento frio, mas há também a certeza de que, quando se juntam pessoas dispostas a trabalhar e a cuidar, o recomeço é possível. Antes de encerrar, quero orar com vocês. Uma oração simples, do meio de uma vida que aprendeu a pedir com as mãos sujas e com o olhar fixo no próximo. Senhor, agradeço pelo socorro dos que vieram, pela força que me deste nas noites sem sono, e pela mão que se ofereceu sem exigir. Dá a nós coragem para continuar a acolher, sabedoria para proteger sem ferir, e compaixão que se transforme em ação concreta. Ampara quem ainda vive à margem, cuida das crianças que precisam de paz, e ensina-nos a não trocar dignidade por silêncio. Obrigada pelas mãos que se juntaram e pelas vidas que se refizeram. Em nome daqueles que não têm voz, que possamos ser voz e casa. Amém. Se você sentiu essa história bater no seu peito, compartilha. Espalhar esperança é um gesto simples que pode virar ação. Compartilhe esta história com alguém que precise ouvir que é possível recomeçar. Se puder, procure apoiar abrigos locais ou projetos que acolhem mulheres em risco. Não ofereço receitas milagrosas, ofereço apenas o testemunho de que solidariedade, trabalho e coragem juntas mudam destinos. Fecho olhando as estrelas que, de vez em quando, ainda me falam de promessa. O céu que antes me ofendera, agora me observa como testemunha de tantas mãos, martelos e pratos compartilhados. A miséria, a perda e o medo cruzaram nosso caminho, mas o abrigo que nasceu no rancho é prova de que a esperança se constrói com as coisas mais práticas: pão, lar, trabalho, oração e encontro. Eu, que saí de um enterro com o corpo pesado, hoje caminho entre canteiros e quartos arrumados, sei que a vida não devolve o que tirou, mas ensina a construir com o que restou. E quando olho para as meninas brincando entre os tomates, vejo o futuro que plantamos. Simples, concreto, possível.